Nós vamos à cidade e lá eu irei sofrer, serei crucificado, mas hei de reviver. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vocês não são do mundo os escolhi. Se o mundo os odeia, primeiro odiou a mim. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vocês vão ter no mundo tristezas e aflição, mas eu venci o mundo, coragem e vencerão. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos na lógica de Deus, estejamos na lógica da cruz. Quarta-feira da Semana Santa. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: Que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata, e daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade e procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse:
Em verdade vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Hoje, nesta quarta-feira santa, estamos no Evangelho segundo Mateus. A pedagogia fundamental é novamente o anúncio da traição de Judas. Como ontem, na terça-feira, nós vimos o anúncio da traição de Judas na literatura joanina no Evangelho segundo João, na qual o nosso Senhor Jesus Cristo anunciou a traição de Judas, e o nosso Senhor Jesus Cristo, naquela tarde santa, na última ceia, que instituiu a Eucaristia, o sacerdócio ministerial, anunciou a traição de Judas, e os discípulos ficaram perguntando quem seria, e o Senhor anuncia: será aquele a quem eu der o pão molhado no molho. E o Senhor molhou o pão no molho e deu a Judas, o Iscariotes. E Satanás entrou em Judas, e Judas saiu para trair o nosso Senhor Jesus Cristo. E os outros discípulos ficaram pensando que Judas iria comprar as coisas para a festa ou comprar as coisas para dar aos pobres. Mas muito pelo contrário, Judas saiu para trair Cristo Senhor. Que os outros discípulos pensavam que Judas ajudava os pobres. Como nós vimos no Evangelho de segunda-feira santa, Marta, Maria, a irmã de Lázaro, ungindo os pés do Senhor com o perfume de nardo, um perfume muito caro mesmo. Como eu falei, um dia eu encontrei um vidrinho de perfume de nardo numa loja, um vidrinho pequenininho assim, R$900. Foi meio litro de perfume de nardo puro. E Judas pediu para vender e dar aos pobres. Mas não, era para roubar, porque ele roubava tudo o que era depositado na bolsa. E as pessoas, os outros discípulos, pensavam que ele ajudava os pobres, mas muito pelo contrário, roubava tudo o que era depositado ali. Que Judas era da família Iscariotes. A família Iscariotes, uma família dos políticos Iscariotes, e sempre havia uma corrupção no grupo Iscariotes. E Judas, seguindo o mestre, mas seguiu o mestre com má intenção, seguiu o mestre sendo ladrão e não se converteu. E vendeu o mestre por 30 moedas de prata. E no Evangelho desta quarta-feira, segundo Mateus, como essa parte nós vimos no Evangelho da Paixão de Domingão, no domingo de Ramos. Judas, o Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes a forma para trair Jesus e perguntou o que queria para entregar o nosso Senhor Jesus Cristo. E combinaram 30 moedas de pratas. 30 moedas de pratas, como bem sabemos, uma moeda de prata era um denário. Um denário
era um dia de trabalho das pessoas do império. E foi 30 moedas de prata, 30 dias de trabalho das pessoas. 30 moedas de prata, 30 denários. Um denário, um dia de trabalho de cada pessoa no império. E combinaram 30 moedas de prata para entregar o nosso Senhor Jesus Cristo. E estava chegando o dia da festa dos ázimos. E os discípulos perguntaram ao Senhor onde queria que fizesse os preparativos para comer a Páscoa. E Jesus mandou ir procurar o lugar. E os discípulos foram e prepararam a Páscoa. Com os 12 discípulos prepararam a Páscoa. Os discípulos fizeram conforme o Senhor lhes havia mandado. Estava tudo preparado, e era o cair da tarde, como bem sabemos, naquela quinta-feira santa, o nosso Senhor Jesus Cristo na mesa com os seus discípulos na última ceia. E lá o nosso Senhor Jesus Cristo anuncia a traição. É o anúncio da traição no Evangelho segundo Mateus hoje. Um de vós vai me trair. Estava com os 12 discípulos e eles ficaram muito tristes, os discípulos, perguntando: Senhor, será que sou eu? E Jesus responde: aquele que vai me trair é aquele que põe a mão no prato. E Jesus argumenta narrando conforme diz a Escritura e fala daquele que vai trair o Filho do Homem. Jesus já anuncia falando de sua divindade, que bem sabemos quando Jesus argumenta o Filho do Homem, que é um homem só com toda a humanidade, um homem só, Deus. Filho do Homem é a humanidade e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Cristo Senhor argumenta: ai daquele que trair o Filho do Homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. Qual é a realidade nesta metáfora que Jesus argumenta da traição? Porque aquele que traiu o Filho do Homem, Judas o Iscariotes, depois desesperou da misericórdia de Deus, não se arrependeu e desesperou da misericórdia de Deus. Como comenta nosso Pai São Bento na regra, nunca desesperar da misericórdia de Deus. É se converter e se renovar. E Judas se desesperou da misericórdia de Deus. Jesus argumentando: ai daquele que traiu o Filho do Homem, seria melhor que nunca tivesse nascido? Porque aquele que traiu o Filho do Homem desesperou da misericórdia de Deus. E então Judas o Iscariotes pergunta: mestre, serei eu? Chama Jesus de mestre. E Jesus argumenta: tu o dizes, tu o dizes. Qual é a lógica da resposta de Jesus? Tu o dizes, que será ele. Mas bem sabemos, os outros discípulos, ninguém deles compreenderam, como nós vimos ontem no Evangelho segundo João, que Judas saiu para trair Jesus depois que Jesus deu o pão molhado no molho, e os outros discípulos pensaram que Judas iria comprar as coisas para os pobres ou comprar as coisas para a festa, mas não, muito pelo contrário. Judas saiu para trair o Mestre e Jesus anunciou a sua glorificação. E hoje, a hora que Judas pergunta: mestre, serei eu? Jesus argumenta, responde: tu o dizes, que é Judas que o iria trair.
mas nenhum dos discípulos compreenderam. É o anúncio da traição de Judas no Evangelho segundo Mateus. Que nesta Semana Santa sejamos todos renovados e entremos na lógica de Deus e permaneçamos na lógica de Deus em unidade, em fraternidade. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, Senhora das dores, Senhora da piedade, Senhora da soledade, aperte o coração de cada ser humano e faça cada ser humano entrar na lógica de Deus e permanecer eternamente na lógica de Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nossa Senhora da Defesa, Virgem Poderosa, recorro à vossa proteção contra todos os assaltos do inimigo, pois vós sois o terror das forças malignas. Eu seguro no vosso manto santo e me refugio debaixo dele, para estar guardado, seguro e protegido de todo mal. Ó Mãe do belo amor, refúgio dos pecadores, vós recebeste de Deus o poder para esmagar a cabeça da serpente infernal, e com a espada levantada afugentar os demônios que querem acorrentar os filhos de Deus. Curvado sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Venho pedir a vossa proteção hoje e em cada dia da minha vida, para que, vivendo na luz do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, eu possa, depois desta caminhada terrena, entrar na pátria celeste. Amém. São José, rogai por nós. Salve o guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho. Em vós, Maria Imaculada, depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-nos, Pai, também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem e defendei-nos de todo mal. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração e chegue até vós o nosso clamor. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A dor ainda cresce quando contemplas Jesus expirando. Bendita seja